Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Tu és grande, Tu és maravilhoso, Pai. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Meus irmãos, por favor, abra sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia aí, Evangelho de Lucas, capítulo 24, o verso 7. Depois nós vamos ler o profeta Oséias, capítulo 6, o verso 2. Esses dois textos iniciais. Lucas 24, 7. Lucas 24, 7. Por favor, por favor. Aleluia, louvado seja o Senhor. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Oh, aleluia. Agora o profeta Oséias, capítulo 6, verso 2. Depois de 2 dias, Ele nos dará vida novamente. Ao terceiro dia nos restaurará, para que vivamos em Sua presença. Oh, aleluia. Meus irmãos, sobre esse tema, ao terceiro dia, nós começamos falando de Jesus, obviamente de trás para frente, na medida dos acontecimentos. Primeiro Jesus, depois Oséias, mas cronologicamente, primeiro Oséias, depois Jesus. Mas vocês entenderam aqui que há uma ligação bíblica entre as coisas. Não é à toa que Oséias lá atrás, profetizando sobre o povo, dizia: olha, 2 dias, vai ser duro, mas Ele vai nos restaurar, e ao terceiro dia, Ele nos dará vitória. Prefigurando o que viria logo ali na frente, Jesus, que ao terceiro dia nos trouxe a salvação, ao terceiro dia. Nós estamos então caminhando como igreja sob uma palavra de Deus para nós, que é 3 anos em 1. Dentro desse ano dos céus abertos, que é o tema principal, o geral da nossa igreja. Só que dentro dessa palavra de 3 anos em 1, que o Senhor colocou no nosso coração, havia então no meu interior algo que eu estava já conversando com Deus há um tempo e falando: Senhor, por que o do 3, o porquê os 3 anos em 1? E eu não quero fazer nenhum tipo de exercício de numerologia aqui com vocês. Não quero levar vocês a pensarem que o número 3 tem algo místico dentro dele, jamais. Eu quero observar biblicamente, dentro da palavra de Deus, aquilo que a Bíblia nos mostra, que nos leva a isso. Por que que Jesus foi no terceiro dia, e por que que em outros textos bíblicos nós vamos ver 3 ciclos, 3 tempos, 3 situações, 3 dias, 3 momentos, 3 eras, enfim, nós vamos ver muito disso na palavra do Senhor. Não dá tempo de nós nos aprofundarmos em todos eles, mas alguns o Senhor nos leva aqui hoje. Primeiro eu quero abrir um parênteses aqui, que muito se fala erroneamente, que foram 3 dias, da morte de Jesus até a sua ressurreição. Importante dizer que se você somar biblicamente falando, não dá 3 dias inteiros. Até porque Jesus morre aproximadamente às 15 horas da tarde de uma sexta-feira, o que na Bíblia descreve como a hora nona. A forma dos judeus contarem a hora é a terceira, é a sexta, e assim vai até a nona. A nona hora é às 15 horas da tarde. E aí então, nós entendemos como o texto bíblico diz, que ao amanhecer do terceiro dia, Jesus ressuscita. Então, se você pegar, não dá 72 horas, não dá 24. O que nós temos é às 3 horas da tarde de sexta, e ao amanhecer de domingo. E aí vem outros textos bíblicos que você pode concordar comigo. Uma palavra do Senhor diz que o choro pode durar 1 noite, mas a alegria vem pela manhã. Ao amanhecer do terceiro dia, Jesus então ressuscita. Glórias a Deus por isso. Nós estamos aqui para celebrar isso. Irmãos,
aquilo que Jesus fez na cruz, tudo que envolve a cruz, a morte, o sofrimento, o silêncio do sábado e a ressurreição no domingo, é muito profundo. Nós poderíamos aqui separar em sei lá quantas vezes estaremos aqui falando sobre isso. É muito profundo o que Jesus fez por nós. Mas eu quero então, fechando esse parênteses, lembrando vocês, não é 3 dias inteiros. Eu quero primeiro fazer uma pergunta retórica, obviamente, que é: por que foi assim? Repito, é um mistério muito forte, é um mistério muito profundo, mas alguma coisa nós entendemos. Primeiro, Jesus nos comunica que há uma necessidade de um processo. Não é assim, morre e ressuscita. Jesus nos comunica primeiro: olha, você que é cristão, que segue a Cristo, entenda, aquilo que Jesus fez na cruz por nós, de fato é algo que possamos viver em nossa vida, não na mesma dimensão, obviamente, guardadas as proporções daquilo que Ele fez e daquilo que nós faremos, mas é importante entender, Jesus nos comunica, há um processo. Tem o primeiro dia, tem o segundo dia e tem o terceiro dia. Não venha você, ou em algum momento da sua vida você pode achar, não, vai acontecer na hora que o processo estiver concluído. Quando o processo se concluir. Outra coisa que aprendemos com Jesus em todo o processo da cruz é: coisas terrenas que se tornam espirituais precisarão de um tempo. Tem hora que tem gente, pessoas e situações que são estritamente mundanas, terrenas. E mundanas que eu digo aqui, não estou falando de pecado, que a palavra mundana muitas vezes tem analogia com o pecado. Eu estou dizendo coisas da terra. Tem coisas da terra que necessitam de algo espiritual para que se tornem bênção para as nossas vidas. Você deve entender isso, que tem horas, falamos aqui hoje na escola bíblica, tem horas que as coisas mais naturais da vida, você olha e fala assim: puxa, por que está acontecendo isso? Isso é normal para todo mundo, mas não está legal para mim. Sabe o que você tem que fazer? Põe Jesus nesse negócio, põe uma pitada de espiritualidade aí, porque uma coisa que eu sempre falei aqui para os irmãos, são testemunhas. Nós vivíamos um passado muitas vezes nebuloso, meio escuro, no que diz respeito, à ação do Espírito Santo nas nossas vidas, e parece que no passado tudo era espiritual, aconteceu isso, é o diabo, ou Deus ou o diabo, era assim. Aí nós vivemos então um tempo talvez de esfriamento total, embora os números de evangélicos e cristãos tenham aumentado, mas você vai ver que, olha, esse tipo de evangélico, esse tipo de cristão não é bem aquele tipo de evangélico, de cristão que Jesus falou para os seus discípulos que deveriam ser. E aí então nós vamos ver que chegamos num tempo onde parece que nada é espiritual. É a sua força, é o seu intelecto, é a sua inteligência, é o seu trabalho, é o seu suor, é o seu estudo, é a sua capacidade, tudo seu, e aí você cresce, e aí você tem resultado, aí não tem espiritualidade em nada. Calma, é necessário encontrar um ponto de equilíbrio. Nós lembramos que quando eu entrego a minha vida para o Senhor, a palavra do Senhor diz que o Espírito Santo passa a habitar a minha vida. Amém, irmãos? O Espírito Santo passando a habitar a sua vida, as suas decisões então passam a ser decisões dirigidas por Ele. Então não tem como você fugir, meu irmão, minha irmã, da espiritualidade das coisas. Não vem também jogar tudo para o diabo. Meu irmão, eu estou acima do peso, é o diabo. Tem gente que não está dando risada não, irmão. Estou gordinho demais. Só pode ser o diabo. Ele que fica mandando as coisas para mim. Estou fazendo coisa errada, é o diabo. Não, irmão, nem sempre é o diabo. Eu olho na internet aí, às vezes, cada coisa, gente, que dá até vergonha de falar que é evangélico, né? Até vergonha. Não é possível que existe isso hoje. E aí você vê uma coisa tão vergonhosa.
Eu sinceramente olho aquilo e falo, se eu fosse o diabo, eu ia bater lá na porta do céu lá e falar o seguinte: o Todo-Poderoso aí, isso aí não tem nada a ver comigo não. Eu sei que o senhor está preparado um castigo aí, que o senhor está louco da vida comigo, mas tem coisa aí que não fui eu não. Porque é o seguinte, gente, tem evangélico levantando a mão e falando, não, é o diabo, e você olha para a atitude da pessoa, isso aí não é diabo não, isso é ser vergonhice e ser humano mesmo. Isso é decisão errada de um ser humano que está afim de fazer tudo que quer da vida. E a costa do diabo está desse tamanho. Ah, meu irmão, cuidado. Quando Jesus então passa por aquilo que ele passa na cruz, ele está dizendo que tem coisa que é terrena, que deverá se tornar espiritual, através de um processo. E mais uma coisa, é que as realidades naturais e físicas podem ser mudadas para algo glorioso, divino, celestial, através de um processo. Uma realidade natural, física de Jesus, gente. Isaías, quando vai então profetizar sobre Jesus, ele diz: não havia formosura nenhuma nele, não havia nada nele em que a gente podia olhar e dizer assim, que coisa linda. Não, Jesus foi desfigurado na cruz, totalmente. Foi dor, foi sofrimento. Dor e sofrimento é uma realidade natural, uma realidade física, humana, que pode se tornar em algo glorioso, que é o que aconteceu com Jesus, através de um processo. Jesus nos mostra isso. Muitas vezes, então, falando especificamente agora do processo, esse processo nos é comunicado na Bíblia, de outras formas. Tem gente que talvez não entende o que Jesus fez na cruz, mas Deus, ele não desiste, ele mostra o processo de outro jeito, de outra forma. Então não vai dar tempo da gente ler muita coisa. Eu quero deixar a leitura para o ponto principal, a parte final, mas eu vou lembrar você. O Senhor então dá uma promessa para um homem chamado Abraão. Abraão não recebe a promessa, ele recebe um filho, porque a promessa é que a sua descendência será imensamente numerosa. Mas aí vem Isaac. Isaac recebe mais uma vez a palavra de Deus sobre a vida dele, mas a promessa ainda não se cumpriu. Então Isaac simboliza a continuação da promessa. Mas aí vem Jacó. Jacó tem então o seu nome mudado por Deus de Jacó para Israel, a nação que nós conhecemos até hoje como nome Israel, que vem de Jacó. Jacó é o pai das 12 tribos de Israel. Esses três aqui não é à toa, gente. Um recebe, o outro continua, e o outro toma posse. Pega aí, continuidade faz parte do processo. Abraão não viu aquilo que Deus falou para ele que ia acontecer. Isaac não viu aquilo que o pai dele e Deus falou para ele que ia acontecer, mas a continuidade faz parte do processo. Continua. Tem hora que as coisas podem não acontecer no tempo que você quer, mas continue. Continuidade. Porque tem gente que recebe algo de Deus e espera que amanhã já vai se cumprir. Tem gente que ouve algo do Senhor e espera que daqui uma semana está tudo certo. Irmãos, o que nós mais temos hoje são profetas de dias, de semanas e de meses. Ó, irmão, daqui 7 dias você vai receber tal coisa. Irmão, daqui 30 dias você vai receber tal coisa. Quando você olha para Abraão, irmão, se Deus fosse falar os anos, ele tinha desanimado, hein, gente? Vamos falar a verdade. Ó, Abraão, você vai ter um filho, teu filho vai ter outro filho. Você já vai estar apodrecendo na terra, e aí virá a promessa. Só que é o seguinte, Abraão, se você continuar, ainda que você morra, vai ter gente que milhares e milhares e milhares de anos depois vai estar falando teu nome. Continuidade faz parte do processo. Irmão, tudo conspira para você parar, e Deus está falando, continua. Se eu falei, eu vou cumprir.
mas se eu falei, eu vou cumprir. Seguindo, temos mais um profeta na Bíblia chamado Jonas. A palavra do Senhor diz lá em Jonas capítulo 1 verso 17, que Jonas ficou 3 dias e 3 noites no ventre de um peixe. Eu já falei em tom de brincadeira aqui, né, gente? Que um monte de gente fala, mas o peixe, será que era uma baleia? Mas a baleia não tinha naquela região. Será que era o cachalote? Será que era esse? Será que era... Irmão, vamos discutir que tipo de peixe que é. Mas é o seguinte, se a Bíblia tivesse escrito assim, e o peixe ficou 3 dias e 3 noites na barriga de Jonas, eu acreditava. Porque, meu irmão, milagre não dá para explicar, é para viver. Quando você vive, aí você vai explicar para a pessoa não entendi, mas é isso mesmo. Isso é milagre. Mas que tipo de peixe que é? Vamos estudar a região, irmão. E se um peixe lambari do tamanho de Jonas engoliu ele? Eu acredito. Não, lambari é desse tamanhozinho, pastor. Não, mas eu acredito. Opa, é milagre, gente. Milagres são coisas que são inimagináveis a essa mente humana. Não dá para a gente imaginar. Mas aí nós vemos o quê? Morte, um choque acontecer, um tempo de silêncio, um tempo de escuridão. Você imagina aquele momento ali? Alguns estudiosos que defendem a teoria de que antes de tudo acontecer, de Jonas ser engolido pelo peixe, ele morreu. Por quê? Porque se você continuar a leitura do capítulo 2, você vai ver o próprio Jonas dizendo: Senhor, o Senhor me tirou da cova, o Senhor me tirou da morte e me colocou dentro de um peixe. Veja, então pode ser mesmo que quando ele foi jogado, ele tenha morrido. E nessa morte lá, daquele jeito, o corpo, sei lá, do jeito que estava boiando, do jeito que estava, o peixe foi lá e engoliu ele. E aí dentro do peixe, Deus traz ele à vida de volta. É óbvio, né, gente? Não vem com aquela historinha de criancinha, que eu já vi desenho, do Jonas lá ajoelhado, assim, lá na barriga do peixe, uma velinha acesa, e fazendo assim, ó. Não, irmão, isso aqui é na mente, ó. É aquele momento que você não tem como se mexer, não tem como fazer nada, mas você está orando, mas você está falando com Deus. Viu? Isso pode acontecer, embora alguns religiosos vão dizer que o único jeito de Deus te ouvir é se você orar de joelho. Viu? Mas quero ver você orar de joelho na barriga de um peixe. Aí que eu quero ver você fazer isso. Não tem jeito, né? Então sai dessa. Mas o que houve ali era morte, um choque. O que houve ali era uma escuridão. Imagina, não tinha um holofote, não tinha um celular, não tinha uma luzinha dentro da barriga. É escuridão, irmão. Eu não sei, eu não estou enxergando um palmo na minha frente, não sei o que está acontecendo. Mas tudo isso gerou algo na vida de Jonas, um processo de 3 dias e 3 noites. Engraçado que lá, ainda no Novo Testamento, você vai ver alguém dizer assim como Jonas ficou 3 dias e 3 noites na barriga do peixe, o Filho do Homem vai ficar na terra e vai ressuscitar. Irmão, quem será que disse isso, hein? Gente, Jesus é maravilhoso. A vida de Jesus é profunda, o ministério é profundo, mas o que ele fez na cruz é sobrenatural demais. Presta atenção no que eu vou dizer sobre aquilo que Jonas fez. Coisas, pessoas e situações que precisam mudar de posição. Pode ser que ela vai passar por um choque. O que Jonas passou foi um choque. Mas por que ele passou, irmão? Porque ele precisava se reposicionar. Qual é a posição sua hoje? Para que lado você está caminhando? E tem gente que olha, mas o diabo está me trazendo tribulação. Não, Deus está te reposicionando. O que aconteceu com Jonas foi que naquela situação toda precisou acontecer o choque, o momento da escuridão, para que ele parasse de ir para uma direção e se posicionasse diante daquilo que Deus queria para ele. É aqui que eu quero você, é para esse lado que eu quero que você vá. Gente, mas como tem gente teimosa. Jonas era um desses, o hominho teimoso. Deus fala, vai para lá, eu não vou para cá. Sabe qual é a diferença de Jonas para muitos nós? Para mim, para você, é que Jonas teve coragem de pegar e fazer mesmo. A gente muitas vezes sabe o que faz? Deus manda, Deus fala, a gente sabe o que tem que fazer, mas a gente fica plantado,
não faz nada, fica parado. Está fazendo a mesma coisa que Jonas. Aí Deus vem e manda um peixe te engolir. Eu sei lá que é o peixe da situação que você está vivendo. O peixe te engole. E aí Deus fala: e aí, vai reposicionar ou não? Daqui a pouco você pensa bem: Deus, preciso fazer a tua vontade mesmo. Aí o peixe te solta, você tem um fôlego, você dá uma respirada. E aí Deus: e aí? Vai mudar de posição? Vai continuar? Porque um dia você levantou a mão e disse: minha vida é tua, Senhor. Você não é um perdido, você não é alguém que está sem Deus na vida. Não, você tem Deus na vida, irmão. Se tem Deus na vida, prepara, irmão, porque uma hora o peixe pode te engolir amando dele, viu? E aí vai colocar você na posição correta. Tem gente que é nítido. Nós estamos falando, nós estamos aconselhando: muda de posição, irmão, muda de lado, muda de estratégia, muda. Você está indo para um lugar, vai para outro. Não. E às vezes não fala não, né? Só fica parado. Isso aqui dá mais raiva. Olha, eu falo para vocês, olha, um monte de gente tem sorte que eu não sou Deus. Porque se eu fosse Deus, irmão, não tem esse negócio de rainha, assim, sabe que tacar rainha, aquelas conversas de Zeus, né? Que tacava rainha nos outros. Tem conversa de rainha comigo não, irmão. Irmão, some da minha frente. Porque imagina Deus falar um negócio desse, a pessoa vira pó na hora, assim, né? E a gente fica plantado naquela rebelião passiva. Rebelião passiva, não faz nada. Fala assim: tá bom, senhor, eu vou fazer, mas não faz nada. Vamos, irmão, vamos, irmã. Esse é o ano do posicionamento, ou melhor, do reposicionamento. Jonas precisou se reposicionar. Agora você vai dizer para quem está do seu lado assim, ó, vai falar alto, tá? Eu vou falar a frase inteira para você depois falar para ele, para ela. Você vai falar assim: acorda, tá? E depois: para onde você está indo, Jonas? Tá bom? Então vai, pode falar agora, bem alto. Foi o que Deus fez com Jonas lá no peixe. Ô Jonas, você já está vivo, pode acordar. Para onde você está indo? Ô Senhor, o Senhor me matou, agora o Senhor me reviveu, lá no capítulo 2. Agora o Senhor me deu vida de novo e tal. Jonas, que coisa, hein? Então vamos, tem uma cidade lá te esperando. Aí ele vai para Nínive e nós sabemos o final da história. Tudo aquilo que Deus tinha de chance para dar para aquela cidade estava depositado na vida de Jonas. Mais para frente, veja que nós estamos falando de 3 em 3: Abraão, Isaac e Jacó. Agora falamos de Jonas e os 3 dias na boca do peixe. Aí nós vamos falar de um homem já no Novo Testamento chamado Pedro. Quem lembra da história sabe que Pedro nega Jesus quantas vezes, gente? 3 vezes. Tudo é processo, gente. Jonas passou por um processo de 3 dias. Abraão, Isaac e Jacó, o processo de Deus para trazer a promessa para a vida do povo de Israel. E agora vem Pedro. Pedro vai passar por um processo. Pedro já estava começando a aprender que a vida com Jesus não era de repente aquilo que ele estava esperando, mas ele estava firme com Jesus, ao ponto de chegar um momento onde Jesus estava ali, né, lavando os pés dos discípulos, e aí chegou a hora de lavar o pé de Pedro. Aí Pedro fala: não, Senhor, eu que tenho que lavar seu pé. Aí Jesus fala: Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Aí Pedro já volta atrás, e volta totalmente atrás, dá uns 180 graus, né? E diz assim para o Senhor: Senhor, então tá, me lava inteiro. Mas você é forgado, hein, Pedro? Era o homem da explosão, né? Falava o que vinha na cabeça, ele soltava. Muito bem. Até que um tempo, né, lá atrás ainda, na história dele com Jesus, Jesus fala: vai acontecer, um dia eu vou partir, eu vou morrer, e depois eu vou ressuscitar. Não, Senhor, onde já se viu acontecer isso com o Senhor? Eu não vou permitir. Aí Jesus: sai para lá, Satanás. Chama Pedro de Satanás, né, gente? Era o homem da explosão, o homem que falava o que vinha. Até que chega o momento: Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Você é todo, né, bajulador aí, todo cheio dos elogios, mas você vai me negar 3 vezes ainda. Eu, Senhor, jamais. Eu falei aqui no domingo passado
que a bajulação é um problema. Bajulação é um veneno que vem dentro de um frasco, e nesse frasco está escrito assim: elogio. E tem gente bebendo elogio, achando que está bebendo elogio, mas é bajulação, é um veneno. Cuidado. Ai, você é tão gente boa. Cuidado. Estou junto, estamos juntos. Cuidado com isso. O que precisava acontecer com Pedro era que aparecer algo que ainda nem Pedro tinha visto. O que Jesus fez com ele era Pedro então passar por esse processo. Que processo que era esse? Pedro precisava passar pelo processo da revelação, mas é a revelação em si mesmo. Quem é Pedro de verdade? As 3 vezes que ele negou foi para mostrar quem ele era de fato. Mas não que ele ia se perder, mas é o processo, você precisava ser curado disso. Depois da ressurreição, então, Jesus manda chamar Pedro. Pedro todo cabisbaixo, todo triste. E aí vem os 3 de novo, né? O que Jesus faz? Pergunta 3 vezes para Pedro: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Ele nega 3 vezes, agora ele precisa responder 3 vezes: eu te amo, Senhor. O que nós vemos ali é que Pedro revelou aquilo que de fato tinha dentro dele. Mas Jesus, quando chama ele de volta, fala: agora chegou a hora da cura, Pedro. Você passou pelo processo, você mostrou quem você é de verdade, e agora vem a cura. E eu estou aqui na tua frente dizendo: e aí, você me ama mesmo, Pedro? Aí Pedro, nas suas respostas, é que nós lemos no português, né? Mas as suas respostas, as 3 respostas, ele está dizendo: eu te amo, Senhor, de todas as formas agora. E eu entendo agora o que o Senhor está dizendo. Eu entendo que o Senhor está dizendo que é amor. Agora eu consigo entender porque fui curado. A revelação de si mesmo. Cuidado, porque existem momentos em que primeiro vem a revelação e depois a cura. Primeiro vem a revelação. Tem gente querendo ser curado, mas Deus está dizendo: primeiro você precisa mostrar quem você é, depois eu te curo. É isso que aconteceu com Pedro. Quem é o Pedro? Quem sou eu de verdade? Porque estar aqui na igreja é lindo, maravilhoso, mas o que se passa na tua mente quando você coloca a cabeça no travesseiro? Ou o que está passando nas suas atitudes quando ninguém está vendo? Quem é você quando ninguém vê, além do domingo, do culto de domingo? Quem é você, além do sorriso que você dá para os irmãos aqui na igreja? Pedro mostrou quem ele era. Ele era alguém que chegava para Jesus e batia o pé e falava: eu te amo, Senhor, eu estou contigo, Jesus. Oh, Senhor, eu jamais vou deixar alguém te machucar. Esse era Pedro na frente de todo mundo. Mas chegou a hora que ninguém estava vendo. Não tem nenhum discípulo perto. Não tinha. Aí apertaram ele, falaram: você é um deles. Não, eu não sou não. Mas rapidinho assim, Pedro, rapidinho. Então não se espante, porque tem pessoas que talvez perto de você vai primeiro se revelar, para depois ser curado. Se achava que era uma coisa, não vai ser tudo isso. Mas irmão, irmã, se você puder, coloque a mão no teu coração, viu? Eu não estou falando isso fisicamente não. Olhe para dentro de você, porque tem gente que Deus queria curar, e ela se revelou ser alguém que você não esperava que ela fosse. Sabe o que você fez? Ao invés de fazer parte da cura de Deus sobre a vida dela, você se afastou dela. Você ficou todo chateadinho, todo magoadinho, e Deus queria te usar para ser um canal de bênção, de cura, porque ela mostrou para você quem ela era. Talvez ela não mostrou para os outros, mas mostrou para você: pastor, mas é tão difícil isso, uma traição. Você quer maior traição do que Jesus, pô? E eu digo, aí é um pensamento meu, não é a Bíblia que fala, pessoal, tá bom? Então não vai dizer que a Bíblia diz, que eu não estou falando que a Bíblia diz. Para mim é mais difícil uma pessoa como Pedro do que uma pessoa como Judas, porque Judas nunca falou que ama Jesus. Você não vai ver na Bíblia Judas abraçando Jesus: não, estou contigo, Jesus. Você nunca vai ver isso. Judas ali, né, na mesa, deitado no colo de Jesus, ou ali tentando, né, puxar papo com Jesus, você não vai ver isso.
Pedro é muito mais difícil, porque Pedro está dizendo que está junto, Pedro está abraçando, Pedro está chegando, não, eu te amo, Senhor, não, Senhor, eu estou junto contigo, para que der e vier, eu estou aqui. De repente até Pedro dá uma disfarçada, corta a orelha de um soldado lá para mostrar que está junto, mas na verdade não estava. No final ele não estava. Cuidado, porque essas pessoas vão se revelar para você, mas é para você fazer parte da cura delas. E quantos de nós que dizemos muitas vezes, eu tenho Jesus comigo, Jesus é parte da minha vida. Então se Jesus é parte da sua vida, está na hora de você se aproximar dessa pessoa e dizer, e aí, foi curado? Você me ama de verdade? Está comigo mesmo? Oh Deus poderoso, a palavra do Senhor é poderosa e ela é capaz de penetrar as divisões da alma, do espírito, do corpo. Oh, por mais incrível que isso pareça. E aí nós vamos ver com Jesus os 3 dias. Primeiro, a sexta-feira. Mateus capítulo 15, leia comigo o verso 34 até o verso 37. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu, embebeu uma esponja em vinagre e colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber, e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com um alto brado, expirou. Tem a visão de João, depois você procura lá, capítulo 19. João, ele fala exatamente o que Jesus falou nesse alto brado, né, nessa expiração. Jesus usa a palavra tetelestai, está consumado, está feito o que tinha que ser feito. Essa é a sexta-feira. Sabe que dia é esse? Dentro do processo todo, é o dia da dor, é o dia do incômodo, é o dia em que o sangue é passado nos umbrais das portas. Está pegando aí, irmão? Jesus Cristo, Paulo diz, Jesus Cristo é o nosso Cordeiro Pascal. A Páscoa simboliza então a saída do povo do Egito e o início da sua caminhada, né, pelo deserto, para que eles não pudessem ser afligidos pela morte que iria afligir o povo no Egito. A palavra do Senhor diz que eles tinham então que sacrificar um cordeiro perfeito e pegar o sangue desse cordeiro e passar nos umbrais das portas. O sangue derramado nos umbrais das portas era o que iria livrar eles da morte. Vocês estão entendendo? Esse é o dia do incômodo. Nós estamos incomodados, nós estamos muitas vezes passando por uma dificuldade em terra estranha, em lugares que estão me impressionando. A sexta é o dia do incômodo, o dia muitas vezes de ouvir de alguns aí: tá vendo? Não adiantou nada, tá vendo? Não vale a pena. Está vendo? O Jesus aí, o Deus que você serve, perdeu. Já era. Esse é o dia de ouvir isso. Não vale a pena. E às vezes você não vai ouvir de pessoas. Tem pessoas que podem falar isso para você, mas às vezes você vai ouvir de situações. Está vendo? A situação está mostrando: não vale de nada isso aí que você está buscando. Não está valendo a pena. Você está só se estrupiando. A sua vida está cada vez pior. As situações estão cada vez piores e não está adiantando. Essa é a sexta-feira. Sexta-feira é o dia da justiça ser feita. Há uma justiça, um clamor no coração de Deus por justiça. Tem muita gente pecaminosa, tem muito pecado nesse mundo. Nós precisamos fazer alguma coisa. A justiça de Deus clama. Então Jesus satisfaz essa justiça fisicamente e até mesmo juridicamente, porque havia um tribunal montado, havia um acusador e havia um juiz. E aí, juridicamente então Jesus vai e resolve.
Engraçado que para muitos, naquele momento, foi o dia da derrota de Jesus, mas para Deus foi o dia do pagamento daquilo que nós devíamos. O pagamento da minha e da sua dívida foi naquele momento. Oh, irmão, na sexta-feira, o sangue foi derramado por mim e por você. Quando Jesus bradou e expirou, Ele estava carregando sobre Ele aquele ato de inspirar a última vez, trazendo então para dentro de si tudo aquilo que eu e você já falamos, já fizemos, já pensamos, já cometemos. A justiça de Deus então naquele momento estava completa, mas parecia um fim. Parecia um fim, porque irmão, aquilo que nós fazemos de errado muitas vezes nos leva para o fim. Parecia um fim, mas na lógica de Deus, a sexta-feira estava dizendo assim: é um novo começo, é a chance de você, é a chance de eu conseguir começar de novo. Irmão, quando você vê que o negócio está chegando no fim, agarre Jesus e fala: Senhor, vamos começar outra vez. Senhor, vamos começar de novo. Porque Jesus mostrou que Deus é especialista em novos começos. Jesus fez o que fez, a justiça foi completa, foi cumprida. Tetelestai, está consumado. Do jeito que tinha que pagar, eu paguei, eu morri. Mas aí depois da dor, depois do incômodo, vem o sábado. Sábado é maravilhoso, né, gente? Principalmente para aqueles que não trabalham, né? Os brasileiros que não trabalham de sábado. Que bênção. Sábado é o dia do silêncio. E com o silêncio até mesmo a incredulidade. É o momento que alguns inimigos podem até levantar a mão para cima e dizer: eu venci. Alguns inimigos podem até dizer: falei que não ia adiantar nada, irmão. Morreu mesmo. Morreu de verdade. E você está aí todo crente, todo acreditando: já era, irmão, já virou o dia, já estamos no outro dia. Nada, já era, morreu, acabou. Sábado é a ida agora para o deserto. Sábado é o dia da provação, é o dia da dependência, viu? É o dia da dependência, é o dia em que alguns discípulos, que talvez não são aqueles, se escondem. Sumiu, viraram agentes secretos, se disfarçaram. Os discípulos sumiram no sábado. A fé aparentemente foi enfraquecida, aparentemente não fazia sentido mais crer em Jesus, porque Jesus morreu. Fazia sentido mais. Então o discípulo, tchau. Não estou falando aqui dos 12, tá? Mas Jesus tinha um monte de discípulos, né, gente? Eu estava aí seguindo um homem aí, morreu, eu vou seguir o que agora? Acabou, né? Acabou, simples assim. Enquanto que para os chegados, para os 12, para os íntimos dele, ele já tinha deixado a dica: segura a tua onda, acalma. O sábado é o dia da dependência, é o dia da aprovação. Decretaram um fim. O texto bíblico diz que colocaram a pedra no túmulo. Quando pôs a pedra, fim, acabou. Leia comigo Mateus 27, versos 62 até o 66. Diz assim: no outro dia, que era o seguinte ao da preparação, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiam-se a Pilatos e disseram: Senhor, lembramos que enquanto ainda estava vivo, aquele impostor, olha aí, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Esse último engano será pior do que o primeiro. Levem um destacamento, respondeu Pilatos, podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Olha aí que coisa, um esquema de segurança no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montado guarda, lacraram-a
decretaram o fim. Agora é lacrado. Colocaram a pedra, é fim. Agora é lacrado, gente. Lacrou para que ninguém movimente. Foi decretado o fim da fé daqueles que pregavam um homem, um servo de Deus, um filho de Deus. Foi decretado o fim. Colocaram a pedra. É o momento em que não há resposta. Se alguém falar, e aí, o que aconteceu? Não tem resposta. Morreu. Eu não sei o que falar. Se não há resposta, esse não é o significado de fim. Para Deus, é apenas um intervalo. Um pequeno período de intervalo. Meu irmão, minha irmã, presta atenção no que eu vou te dizer. Deus trabalha de várias formas, do jeito que Ele quer. Mas uma coisa eu tenho certeza: Ele está trabalhando, moldando as coisas, justamente quando aos meus olhos, as coisas parecem que não estão acontecendo. Deus está trabalhando nessa hora. Para você é um intervalo, mas para Deus não tem parada. Ele está seguindo o rumo, Ele está seguindo o plano. Silêncio também é descanso, viu? Quantos de vocês um dia já não falaram assim: vamos ficar quietinho para me descansar um pouco? Silêncio é descanso. Aleluia. Deus nos ensina na sua palavra, não dá tempo de eu citar todos os textos aqui, que nós precisamos aprender a descansar nele. O sábado é para que todos aprendam a descansar nele, aprendam a descansar naquilo que ele disse. Ei, discípulo, se você ouviu que Jesus vai ressuscitar, descansa no sábado. Descansa no sábado. Oh, esse é o dia, é o momento em que a fé precisa continuar viva, mesmo sem respostas. Jesus está morto. Eu entendi que Jesus está morto. A pergunta: a fé está viva? A fé continua viva, porque Jesus morreu. É o momento da fé continuar respirando, mesmo quando eu olho e vejo que aquele a qual eu seguia não está mais entre nós. E agora, o que a gente faz? Muitas vezes esse é o dia de duvidar daquilo que Jesus falou. Que tipo de discípulo você é nesse momento? O discípulo que bate o pé e fala: não, se ele falou vai acontecer, segura a tua onda, vamos descansar nele. Ou você é o do discípulo: eu não sei não, hein, já é meio-dia de sábado, sei não, hein, se isso aí vai acontecer, passou tantos anos já, mais de 40 anos não aconteceu nada, mais de 10 anos não aconteceu nada, passou mais de tantos dias aí, não aconteceu nada. Será que é esse o discípulo que você mais se identifica? Porque, meu irmão, bater o pé e falar assim: não, Jesus vai ressuscitar no terceiro dia, porque ele falou, é assim que vai acontecer, irmão. Tem que ter coragem. No tempo de hoje tem que ter coragem, muita coragem. A fé precisa estar viva. Esse é o dia de aprender o descanso. Esse é o dia para que nós possamos entender que Jesus é o descanso de Deus para nós. Vocês estão entendendo o sábado, gente? Tem um monte de teoria em cima do sábado, porque tem uma igreja que até hoje guarda o sábado e diz que só vai para o céu quem guarda o sábado. Só que eles não conseguiram entender isso aqui. Jesus, ele fica em silêncio no sábado, porque lá no começo a Bíblia diz que Deus descansou quando, gente? No sábado. Teve a criação, e quando Deus descansa? No sábado. E quando nós aprendemos a descansar em Jesus? No sábado. Jesus está dizendo aqui, presta atenção, não precisa mais de sacrifício, vai aprendendo aí, não precisa mais fazer esse monte de ritual que vocês fazem. Agora o descanso está em mim. Descansa em mim, se aquietem em mim. E aí, meu irmão, minha irmã, para a gente encerrar, veio aquilo que para uns discípulos que estavam desconfiados, vão disfarçar e falar: bem que eu falei, hein? Bem que eu falei que Jesus, irmão, falou é nada, você estava já caminhando para ir longe. Os oportunistas. Mateus capítulo 28, do verso 1 até o 7. Depois do sábado,
Tendo começado o primeiro dia da semana, o domingo, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aí, ou ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele: ele ressuscitou dentre os mortos, está indo adiante de vocês para a Galileia, lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. Irmão, isso aqui talvez seja a base da sua animação, da sua motivação. Eu quero notar para um detalhe nesse texto. Nós vemos aqui que a Bíblia diz que o anjo do Senhor vem, retira a pedra e se senta sobre ela. Mas a Bíblia não diz que Jesus saiu pela porta do túmulo. Não. Quando as mulheres chegavam, elas perceberam, viram o terremoto, o anjo sentado ali, e diz assim: a pedra foi tirada, mas já não tem ninguém mais lá dentro. Por que a pedra foi tirada se Jesus já não estava mais lá? A pedra não foi tirada para Jesus sair. A pedra foi tirada para mim e para você, nós incrédulos, vermos que Jesus não está mais lá. Leia o texto, Jesus já tinha saído, ó. Agora acabou. Não tem mais nada que parar ele, não tem pedra nenhuma que vai pará-lo. O anjo só tirou a pedra e disse assim: vem ver, não está mais aqui. Mas ele não está mais aqui faz tempo já. Já tinha ido, tanto que ele diz: ele já está indo para encontrar vocês lá, ó. Eu só tirei a pedra aqui porque eu sei que vocês precisam olhar as coisas, né? Sei que vocês precisam olhar aqui dentro e ver que ele não está aqui mesmo. Mas ele não passou por essa porta aqui. Ele não passou por essa porta aqui. Oh, aleluia. O terceiro dia, o domingo, é a volta com alegria daqueles que foram semeando e chorando, trazendo seus feixes com alegria, regozijando, agradecendo, reacendendo a fé. É o dia da conquista da promessa, é o dia em que o mar então se abre na frente de Josué. Vamos para cima agora dessa terra. A promessa vai ser conquistada. Agora para nós o mar é o mar da graça, a graça sendo completa sobre nós agora. É o dia em que nós vamos ver um movimento daquilo que estava morto. Aquilo que estava morto, ninguém acreditava mais. Opa, peraí, está se mexendo. Opa, peraí, está se levantando. Opa, peraí, está falando. Opa, peraí, está andando. É isso, chegou a hora. O movimento daquilo que estava morto, aparentemente sem vida. O dia em que as coisas normais se tornam poderosas e espirituais. Jesus passa agora a fazer as coisas que ele fazia antes, mas com agora um plus, um poder maior. Jesus antes comia com os discípulos, depois que ele ressuscita, ele também comeu com os discípulos. Jesus antes podia ser tocado, agora que ele ressuscitou, ele pode ser tocado também, só tem uma diferença. Agora ele pode estar em todo lugar ao mesmo tempo, a hora que ele quiser. Agora ele pode atravessar a pedra que ele quiser. Agora ele pode atravessar as paredes. E mudou, porque as realidades naturais agora se tornam celestiais. Um negócio fora de sério. A morte, para mim, para você, para o mundo, pode ser algo normal, mas para quem está em Cristo não é mais normal não. A morte não é mais algo normal. Quem está em Cristo pode dizer claramente, bater no peito e falar assim: eu vou morrer, mas eu não vou morrer igual todo mundo morre não. Jesus mostra que chegou a hora das coisas darem um jeito. Chegou a hora de aglutinar, de reunir os discípulos novamente, em torno agora da vitória.
não mais em torno da dúvida, em torno agora de saber quem Deus é de verdade. Tá bom, vem aqui, me toquem, vem aqui, me toquem, porque vocês vão dar sequência nisso aí. Eu não estarei mais entre vocês, e fiquem tranquilos, que eu vou deixar com vocês o Paráclito, eu vou deixar com vocês o Consolador, o amigo fiel, o verdadeiro, que estará do teu lado, e você vai poder levar essa mensagem, vai poder bater o pé um dia e dizer: Jesus voltará. Como alguns discípulos até hoje, meio assim, né? Estão falando que Jesus vai vir aí faz 200 anos, não acontece nada. Pode bater o pé, pode bater no peito e dizer: Jesus voltará, porque Ele disse que viria. Louvado seja o Senhor. Para você, meu irmão, para sua casa, para sua família, a palavra do Senhor é: aguarde com fidelidade, aguarde com fervor o terceiro dia. Talvez você esteja passando ainda na sexta-feira, talvez você esteja no sábado, sabe, a sexta de dor, talvez você esteja no sábado do silêncio, um tempo onde você está cheio de dúvidas: será que vai acontecer mesmo? Será que vai ser? Deus não fala nada, Deus parece que sumiu, não acontece nada. Será que tudo aquilo que eu vivi era de Deus mesmo? A tua fé começa a ser colocada em xeque. Não, respire fundo e diga: eu creio no Senhor, e o terceiro dia virá. Não sei que dia que você está vivendo, mas para você e para sua família, suporte até o terceiro dia, porque vai chegar o dia em que Deus vai falar assim: pode me tocar, pode tocar a bênção, vem cá e vem almoçar comigo, vem jantar comigo, vem me ouvir novamente, vem me ver de uma forma que você nunca me viu. Oh, aleluia. E para a igreja, para o coletivo, e a minha oração é para que todos nós vivamos isso de maneira coletiva e intensa. O 3 em 1, a palavra do Senhor para nós, 3 em 1, 3 anos em um dia, é porque esse um dia é o nosso domingo, é o nosso domingo. Todos já participaram de muita história aqui nessa igreja, já teve o tempo da dor, do incômodo, teve o tempo do silêncio, e o Senhor está dizendo: está chegando o domingo. Está chegando o domingo, em que a pedra será rolada, mas não porque precise isso acontecer, é só para vocês verem que eis que eu estou aí, eis que eu estou com vocês. Receba essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Nós celebramos, ó Deus, aquilo que o Senhor fez por nós ali na cruz, Pai. Nos perdoa, porque muitas vezes nós achamos isso tão banal, nós tratamos isso como uma rotina, Pai, na nossa vida. Tem misericórdia de nós por isso, Senhor. Ir à Santa Ceia, meu Pai, muitas vezes se tornou algo comum. Participar da ceia, algo que o Senhor falou, que veio direto da tua boca, essa ordem, se tornou algo tão comum, Pai. Nos perdoa por isso, tem misericórdia. Nós entendemos, ó Pai, que o sacrifício do Senhor ali na cruz foi um processo pelo qual muitas vezes nós passamos, Senhor. Nós aguardamos, Senhor, ansiosamente pelo terceiro dia, nós aguardamos ansiosamente pelo domingo, Pai. Senhor, para os corações nessa noite que estão hoje passando pela sexta-feira, pelo incômodo, pela dor, coloca, Senhor, dentro desse coração teu bálsamo, para que possam entender que isso é parte do processo, que uma dor com o Senhor não é para destruição, uma dor vivida contigo não é para destruição, é para viver um processo de aprendizado, de evolução, de crescimento, que somente por esse tempo, passando pelo incômodo, nós conseguiremos chegar no domingo. Pai, para aqueles que estão passando um momento de silêncio, meu Deus, aqueles que estão com o coração dizendo: Pai, cadê o Senhor?
Cadê o Senhor que estava comigo em tempos atrás e agora eu não sinto mais nada, agora eu não vejo mais nada, agora não está acontecendo nada, Pai, eu não sei nem o que falar da minha fé mais, Senhor, para esses corações que estão vivendo isso hoje. Eu sei que o Senhor tem um plano nisso e que isso não vai acabar porque eu estou falando, porque eu vou orar por ele, não, isso não vai acabar. Mas eu te peço, Pai, dá um alento para esse coração através de um irmão, através de um parceiro, através de uma irmã, de uma parceira, de uma palavra de um amigo, Pai, dá alento a esse coração, através de um discípulo de verdade, que vai dizer, Senhor, para esse coração, que está ali, ó Deus, entre a fé e a incredulidade, continua, meu irmão, segura firme aí, que o Senhor logo está chegando. Habilita-nos, ó Deus, a viver o terceiro dia como igreja, Pai. Dignifica-nos, Senhor, de estar contigo, de tocar, de participar das refeições com o Senhor, de ouvir do Senhor, Pai, as coisas maravilhosas do Teu reino. Vai orando aí, vai orando, colocando seu coração diante dele. Essa Santa Ceia é aquela onde você vai relembrar da devida importância que a ceia tem na sua vida, no seu coração. Pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Porque sempre que vocês comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Essa Santa Ceia não é do avivamento bíblico, essa Santa Ceia é do Senhor. Portanto, se você está em comunhão com Deus e com a sua igreja, você não só pode, como você deve participar dessa ceia. Senhor, nas mãos dos seus servos está um pequeno pedaço de pão ázimo e uma pequena quantidade do fruto da vide, Pai. Nós consagramos esses elementos ao Senhor, que agora se tornam símbolos do sangue e do corpo de Cristo, e servirão a Deus mais uma vez para a renovação da nossa aliança contigo. Em nome de Jesus, amém.